Beleza? Vamos começar então a falar do procedimento especial da oposição, tá? Oposição. Está previsto no artigo 682 e aí vai até o 686. Bom, pessoal, a oposição, primeiro é necessário a gente estabelecer algumas premissas, tá? Sobre esse procedimento. E aí, diferente do que a gente acabou de estudar, inventário e partilha, embargos de terceiro, nós entramos então numa sequência de procedimentos especiais mais tranquilos, tá? São os próximos 3 procedimentos, né? Oposição, habilitação e ações de família, são 3 procedimentos mais tranquilos. Então, não vai gerar tanto, não é um conteúdo muito complexo, muito extenso, mas a gente precisa fazer a análise deles, né? Contextualizar vocês, trazer alguns exemplos e alguns casos de aplicação prática, tá? A primeira coisa sobre oposição que é importante que fique claro é que esse procedimento ele não era procedimento especial no Código passado, tá? Então ele só virou procedimento especial neste Código de 2015. No Código de 73, no Código de 682, tá? Artigo 682 até 686, por enquanto, tá bom? Então, no Código de 73, a oposição ela era uma modalidade de embargos de intervenção de terceiro, tá? Então, ali no sistema de intervenção de terceiro, denunciação da lide, chamamento ao processo, assistência, e aí você tinha a figura também da oposição. E aí é uma informação importante, porque quem gosta de estudar pela internet, pesquisar as coisas na internet, tem que estar atento a essa situação de que a oposição, né, às vezes você vai colocar a oposição na internet e vai aparecer lá como uma intervenção de terceiro. Não é mais intervenção de terceiro, tá? Ele é uma ação autônoma que está prevista ali dentro dos procedimentos especiais, ok? A segunda premissa que eu quero fazer com os senhores em relação a esse procedimento é de que ele vai ser distribuído por dependência, tá? Então a distribuição da oposição ela é realizada por dependência. Então você tem ali um processo principal, e aí a gente vai já falar sobre sobre quando que cabe a oposição. Você tem ali dentro daquele processo principal e a oposição ela chega como um processo autônomo, mas que vai ser distribuído por dependência ao processo principal. Por quê que ele vai ser distribuído por dependência? Porque o juiz vai dar uma decisão só para os dois processos, tá? Então vamos falar um pouco sobre oposição e quando que cabe a oposição. Imagine uma situação hipotética em que 2 pessoas estão brigando por uma marca, tá? Imagine que seja uma marca, né? Um direito sobre algo. Então você tem autor e réu brigando sobre aquele direito, sobre aquela marca, sobre aquela logomarca, enfim, sobre um direito ou sobre uma coisa, tá? Então está sendo debatido, eles estão brigando, né? Não, essa marca é minha, foi eu que cheguei primeiro. Aí o outro diz, não, essa marca é minha, você não tem nada a ver com essa marca, ok? Posso até dar um exemplo de que aconteceu, que poderia ter acontecido aqui no estado do Acre, né? Tem uma barbearia muito famosa que vocês devem conhecer, que é a Dom Bigode, né? O Dom Bigode é uma barbearia famosa que quase entra numa disputa judicial. Eles tiveram uma disputa ali extrajudicial sobre a marca, sobre o nome Dom Bigode, né? E aí essa disputa era em relação ao próprio nome, né? Dom Bigode. Então imagine 2 pessoas, né? O dono da Dom Bigode aqui no Acre e o dono da Dom Bigode, salvo engano, era no Pernambuco, né? Ou era Salvador, não me recordo agora. Mas tinha uma pessoa que era dono, que dizia ter registrado antes
essa marca. E aí inicia-se um processo judicial de disputa pela marca, né? E aí vem uma terceira pessoa e fala o seguinte: olha, vocês estão brigando aí pela marca Dom Bigode. Essa marca não é nem do autor e nem do réu. Essa marca é minha. Eu sou o verdadeiro dono da marca. Eu tenho o direito sobre a marca. Não é nem autor e nem réu. Então eu estou opondo contra vocês esse direito. Por quê? Porque esse direito é meu e vocês estão discutindo sobre algo que não pertence a vocês, tá? E aí surge então a possibilidade de se ajuizar a oposição, ok? Para isso serve a oposição. É justamente para quem pretende controverter, né? O 682 ele tem uma leitura um pouco truncada, mas diz assim o 682: quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou direito sobre que controvertem autor e réu, até ser proferida a sentença, pode oferecer, então, oposição contra ambos. Então, da leitura do 682, a gente já consegue extrair uma terceira informação, tá? Que é o prazo do ajuizamento da oposição. Prazo do ajuizamento da oposição é até proferida a sentença no processo principal. Então, prazo da oposição da oposição é até ser proferida sentença no processo principal. Então já existe um processo, aí você vai ter a oposição que vai tramitar ali por dependência, ok? Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Você tem aqui o processo principal com seus atos. Perfeito. Vamos já falar sobre isso, tá? E aí, por dependência, você tem o processo de oposição. Ao final, eu não sou muito bom nesses desenhos, mas ele vai ser distribuído por dependência, tá? E aí nós tiramos então o momento aí do prazo para interpor oposição. Mais uma premissa necessária para a gente estabelecer aqui, que a Ana já colocou aqui: é litisconsórcio? Sim. O próprio 682, a gente já extrai do 682 que se trata de um litisconsórcio passivo necessário, tá? Inicial e necessário. Então, nós teremos também um litisconsórcio passivo necessário e inicial, ok? Obrigatoriamente. Por quê? Porque o terceiro ele vai chegar e vai dizer: olha, esse direito ou essa coisa não é de autor e não é de réu. É meu, tá? É meu. Aí alguns exemplos aqui: direitos autorais, litígio em relação a marcas, logotipos. Nós podemos acontecer a oposição nas ações possessórias. Então imagine alguém pedindo reintegração de posse contra determinada pessoa, tá? Aí vem o terceiro e diz: ei, como é que tu tá fazendo reintegração de posse de algo que não é teu, né? Tá ficando louco? E aí o instrumento processual cabível para se impugnar esse tipo de situação é a oposição, ok?
Além disso, é interessante e importantíssimo a gente falar sobre o litisconsórcio aqui, que a Ana já adiantou, né? E classificar esse litisconsórcio, tá? Nós classificamos ele aqui, então vamos voltar à classificação aqui. Ele é inicial porque vai desde o início, ele é passivo, ele é necessário e ele é simples, tá? Façam anotem isso aí, tá? Eu quero que vocês deixem no caderno e eu quero que vocês coloquem no caderno aí por que ele é simples, por que ele é necessário, por que ele é inicial e por que ele é passivo, tá bom? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar no chat aqui, tá? Como vocês já estudaram litisconsórcio, eu não vou dizer por que ele é inicial, por que ele é passivo, por que ele é necessário e por que ele é simples. Vocês vão me dizer, tá? Então, coloquem isso no caderno e na próxima aula a gente debate isso, tá bom? Pequeno exercício aí para vocês. Certo? Bom, continuando a falar sobre procedimento de oposição, tá? Continuando a falar sobre procedimento de oposição. Como eu disse, vai ser distribuído por dependência e aí abre-se um prazo de 15 dias, tá? Abre-se um prazo de 15 dias para contestar. Então, para contestação, isso diz o parágrafo único do artigo 683. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos citados na pessoa de seus respectivos advogados para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. Quando o código fala prazo comum, leia-se que é um prazo só para as duas partes, tá? Você não tem um prazo primeiro para depois ter o outro. Aí o 684 vai dizer o seguinte: se um dos opostos reconhecer a procedência do pedido, contra o outro prosseguirá o opoente. Então, pode acontecer o seguinte, um dos réus diz o seguinte, realmente, diante da documentação apresentada pelo opoente, realmente essa coisa ou esse direito lhe pertence, tá? Então, realmente, ele registrou essa logomarca muito antes do que a gente, então, realmente, o direito lhe assiste. Estou tirando o meu time de campo. Se somente um dos réus faz isso, o processo continua em relação ao outro. Ok? Aí vem o 685. Admitindo o processamento, a oposição será apensada aos autos e tramitará simultaneamente a ação originária, sendo ambas julgadas pela mesma sentença, tá? Então, na oposição, pessoal, prestem bastante atenção nisso, porque oposição é muito simples, mas quando eu vou falar de um procedimento muito simples, a gente tem que extrair as informações mais importantes desse procedimento. E uma delas é a sentença única. Ele vai dar uma sentença só para o processo principal e para a oposição. Lógico, né? O que vai acontecer? Né? O juiz ele vai dar uma sentença só em razão da óbvia prejudicialidade em relação ao processo principal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai julgar a oposição primeiro. Então, você tem ali os 3 tópicos nos capítulos da sentença, o juiz vai falar, olha, dá sentença sobre a oposição. Aí ele fala sobre a oposição, aí ele pode julgar procedente a oposição. Se ele julga procedente a oposição, significa que as duas partes que estavam brigando por aquele direito ou coisa, perderam, tá? Significa que eles perderam. E o que isso vai gerar de consequência? Eles vão poder recorrer, ok? Eles vão poder recorrer por meio de apelação, tá?
Por quê? Porque na parte do processo principal, o que o juiz vai fazer? Ele nem vai analisar. Ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito, tá? Na verdade, ele até julga o mérito, porque ele julga a oposição. Mas ele não vai nem julgar o pedido do autor em relação ao réu no processo principal. Por quê? Porque existe uma relação de prejudicialidade entre a oposição e o processo principal. Então o juiz ele não vai analisar o pedido do autor, ele não vai dizer assim, não, o autor você tem razão, o réu você está errado. Não, na verdade os dois estão errados. Por quê? Porque aquele processo nem deveria existir. O terceiro era o real dono. Então ele não vai nem analisar isso. É lógico que, sendo julgado improcedente a oposição, aí na própria sentença ele já passa para o próximo tópico dessa sentença, que vai ser em relação ao processo principal. Vocês estão me entendendo? Essa sentença ela vai se dividir em duas partes. Não vai ser necessário duas sentenças. Basta uma só sentença para resolver aquela situação, ok? Muito cuidado para legitimidade de recurso. Por exemplo, vamos aqui colocar algumas situações possíveis, tá? Se a oposição é julgada procedente, significa que o terceiro ganhou, tá? O terceiro ganhou, e aí ele, como ganhou, não vai poder recorrer por falta de interesse recursal. Mas autor e réu da ação principal, que também são réus no processo de oposição, eles vão poder recorrer, logicamente. Se a oposição é julgada improcedente e o juiz vai lá para a ação principal e julga procedente a ação principal, ou seja, o autor ganhou, aí você tem duas possibilidades de recurso. Você tem o recurso do terceiro, que é o oponente, que teve a oposição julgada improcedente, e o recurso do réu na ação principal. Lógico, vão ser recursos independentes, mas eles vão poder recorrer. Assim como se a oposição for julgada improcedente e na ação principal o autor perder a ação, aí ele vai poder também recorrer, assim como o oponente. Então são três situações. Quem perder vai poder recorrer, tá? Eu só quero que vocês entendam que existe essa relação de prejudicialidade entre a oposição e o processo principal. O juiz só vai analisar o processo principal depois de analisar a oposição, ok? E aí o 686 fala exatamente isso, cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar, desta da oposição, ele vai julgar em primeiro lugar, ok? E pra gente encerrar, o 685, tá? Que eu acabei pulando. O 685, parágrafo único. Já falei sobre o 685 caput, parágrafo único diz o seguinte: se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Então ele já pode, se for na fase de instrução, ele já pode unificar a oposição ao processo principal e utilizar aquela audiência para resolver tudo. Mas, em regra, ele vai suspender, vai colher as provas da oposição, vai ter a contestação na oposição, aí depois ele unifica e julga tudo junto, tá bom? E aí é isso, pessoal. A oposição é um procedimento tranquilo, não tem muitas questões controvertidas. É só lembrar mesmo a questão do litisconsórcio, é só lembrar mesmo em relação ao prazo, né, a sentença única e a legitimidade do terceiro aí para propor essa oposição, informando que o direito que estão discutindo naquele processo, na verdade, não lhes pertence, sim pertence ao próprio terceiro que está ajuizando a oposição. Mais a mais, não temos muito mais o que falar sobre oposição, basicamente isso, tá?